nos envolva com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos. Hosana, Hosana. O noivo vem, ele vem. Hosana, Hosana. O noivo vem. Entra tudo aqui, a tua casa está pronta. Estamos esperando pra te encontrar. Brilha com tua glória, nos envolva com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama e que venha O teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos. Nós invocamos, acende a chama e que venha O teu reino. vem. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Nós estamos a te esperar, Deus. Cantamos Hosana. Nós invocamos, acende a chama e que venha O teu reino. Diga. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos. Nós invocamos, acende a chama e que venha Que venha o teu reino. Que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos. Hosana, o noivo Vem que entre o Rei da Glória. Nós nos rendemos, Hosana, Hosana. Estou sem ar. Não consigo respirar. O
O que vou fazer? Será que alguém pode me ajudar? Não sabemos ainda quanto tempo vai durar e que efeitos desta crise nós ainda vamos ter que enfrentar. Como igreja, temos orado muito a Deus pelo seu favor em toda a terra e temos clamado para que alguém rapidamente encontre a vacina contra o Covid-19 para essa pandemia. Como igreja, temos também procurado socorrer famílias em necessidade e fazer o que estiver ao nosso alcance para diminuir o sofrimento das pessoas, porque para nós, cada pessoa e os seus dramas importa muito. Alguém pode me ajudar? Ouvi dizer que você tem a cura. Eu não aguento mais. Se você tem a vacina, por favor, não esconda isso de mim. Para o coronavírus, ainda não encontraram a vacina. Mas há uma doença muito mais devastadora, de consequências muito mais terríveis para todos nós, o vírus do pecado. E para esta doença, já foi liberada a cura. Essa é a notícia mais maravilhosa de todos os tempos. E eu não posso guardar ela só para mim. Um dia Deus, olhando para o nosso drama, Ele nos amou de uma maneira tão intensa que Ele não só resolveu cuidar superficialmente do nosso problema, trazendo religiões, mas Ele deu a vida do Filho dele para que, derramando o seu sangue na cruz, de graça, apenas pelo caminho da fé, do arrependimento, cada pessoa pudesse ser inoculada com a cura do nosso relacionamento com o nosso Criador. Essa notícia é tão linda, tão maravilhosa, que ela cobre todo o pessimismo, todo o drama deste momento. E talvez, nisso tudo tão triste que está acontecendo, a gente possa encontrar uma vantagem, que é voltarmos para Deus, que é entender que todos nós também já precisávamos de uma cura para a nossa vida, para os nossos relacionamentos, para o nosso próprio coração. Esta é a grande notícia, a cura para o maior problema do homem, sua separação de Deus. Muito obrigado por compartilhar essa notícia comigo. Me sinto próximo de Deus, sinto que Ele me ama e se importa comigo. Há muito tempo eu não me sentia livre desse jeito. Você está assistindo a este vídeo, é porque Deus ama muito você. Mas o que eu posso fazer então? Como eu posso me vacinar? Em Romanos 10, 9 e 10 está escrito: se com a boca você confessar que Jesus Cristo é o Senhor e com o coração você crer que Deus ressuscitou entre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Se você crê nessa verdade, eu gostaria de convidar você a repetir uma oração comigo. Diga ao Senhor com fé: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor
morreu na cruz para perdoar os meus pecados. Eu tenho percebido que a consequência do pecado tem trazido sérias consequências à minha vida e nesse momento difícil eu gostaria de entregar a minha vida ao Senhor. Eu peço, entra no meu coração, muda a minha história, transforma a minha vida. Eu quero a partir de hoje caminhar junto ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Conferência Alcance 2020, nossa primeira conferência de célula e totalmente online, porque nesse tempo não só nós, mas a humanidade tem estado reclusa por conta da pandemia do Covid-19. E com muita alegria nessa noite eu vou apresentar a vocês uma campanha que vai mudar a realidade de muitas pessoas, mesmo em meio a toda essa dificuldade que estamos vivendo nos dias atuais. Eu quero te convidar a passear comigo por algumas informações importantes que vão fazer com que você entenda exatamente aquilo que está posto para nós no nosso coração. Nós falamos especificamente sobre uma campanha de vacinação que começa hoje, juntamente com a nossa conferência de célula Alcance. Essa campanha, ela tem um prazo de duração específico e nós vamos explicar todas essas coisas para você. Nós estamos aqui hoje alegres por estar com vocês, mesmo de forma virtual. Gostaríamos de estar todos juntos, mas somos impedidos. E a gente sabe que com toda essa demanda do isolamento social, muitas coisas estão acontecendo. Depressões, doenças físicas, emocionais e espirituais que estão se acentuando na vida de muitos, que além do seu sofrimento natural, estão sendo potencializados por toda essa dimensão da pandemia. É claro, infelizmente, nós ainda não temos uma cura para o Covid-19, mas como filhos do Senhor, nós sabemos que tudo está no controle de Deus e Ele já tem um tempo determinado para que isso seja acabado na face da terra, seja totalmente controlado. Mas há uma outra questão, uma outra doença que vem assolando a humanidade desde os primórdios e permanece até hoje em nosso meio. Essa doença é o pecado. E para o vírus do pecado, gloriosamente, eu quero dizer para você nessa noite que nós temos a vacina. E vamos conversar sobre isso ao longo de todo esse tempo que vamos conversar. Nós estamos aqui para combater o mal. E por isso estamos lançando agora essa campanha de vacinação. Porque existe um vírus nesse tempo que nós sabemos que está assolando a humanidade. Se alguém possuísse a vacina desse vírus, como já foi dito, seria um crime reter essa vacina. Mas existe um mal pior do que esse vírus. Um mal que não pode fazer prejuízo apenas no corpo, mas também na alma e na eternidade. O nome é o pecado. Isso mesmo, o vírus do pecado. A questão importante é que nós já temos a vacina contra o vírus do pecado. Por isso, qualquer um de nós que se calar com essa vacina estará cometendo um grande crime contra a humanidade. Está lançada agora a campanha de vacinação contra o vírus do pecado. Já existe a cura para o vírus do pecado. E Jesus Cristo pagou um alto preço na cruz do Calvário. E por causa do sacrifício dele, está totalmente disponível para mim e para você a cura contra as maleficências do vírus do pecado na minha vida, na sua vida e na vida daqueles a quem você ama. E mesmo em tempos de pandemia, nós decidimos ousar, nós decidimos ser ousados e estamos lançando nessa noite uma campanha de vacinação que vai mudar a vida de muitas pessoas. E você é parte crucial do sucesso dessa empreitada que nós começamos hoje. É verdade, nós decidimos que não vamos chamar esse tempo de morte.
Decidimos que vamos chamar esse tempo de tempo de vida, porque nós vamos anunciar Cristo, a cruz, e nós vamos contra todas essas doenças que o pecado e as consequências do pecado destroem a humanidade. São muitas vidas, são muitas famílias que sofrem não apenas com uma doença física, mas com falta de paz, com falta de amor, com falta de esperança, com angústia, com violência, com todo tipo de enfermidade, consequências que o pecado traz. Mas nós, como igreja de Cristo, nós declaramos a vida e a cura do Senhor. Nós celebramos a vida. Não estamos em tempo de morte. Nós estamos em tempo de proclamar a vida do Senhor. Falando ainda um pouco mais sobre a nossa campanha de vacinação, como toda campanha eficaz, houve um planejamento prévio e nessa noite nós vamos apresentar isso detalhadamente para você. Mas não se preocupe, se você não entender o todo, nós pastores estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida que você tenha. O período da nossa campanha de vacinação vai se estender por 4 semanas. Nós participaremos desse projeto durante um mês. E é claro, foi tudo muito bem preparado. Com certeza esse é um projeto que nasceu no coração de Deus. E nós, na qualidade de filhos dele, traremos esse projeto à existência e colheremos os frutos desse projeto. A grande questão desse projeto, dessa campanha de vacinação, são os locais de vacinação. Quanto mais locais de vacinação nós tivermos, mais pessoas serão vacinadas. E nós decidimos chamar esses locais de vacinação de unidades especiais. É isso mesmo. A nossa igreja vai espalhar por todos os lugares unidades especiais de vacinação, as UEs. Elas serão microcélulas, grupos pequenos, debaixo de uma liderança com uma orientação muito bem planejada, como o Pablo falou. Nós vamos atuar durante um mês, levando a vacina contra o pecado. Qual é o público-alvo da nossa campanha de vacinação? É óbvio, são pessoas não crentes. Pessoas não crentes de nossa rede de contatos, de nossa rede de relacionamento. Pessoas próximas a nós e que por muitas vezes passam despercebidas, são aquelas que ainda não tiveram a oportunidade ou o privilégio de se encontrarem com Jesus da forma como nós já nos encontramos. Entenda, o público-alvo da nossa campanha são aqueles que você convive e sabe que precisam se encontrar com Jesus Cristo. É isso mesmo, nós teremos muitos pontos de vacinação. Nós vamos espalhar essas UEs, essas unidades especiais por todos os lugares. E nós já temos tudo muito bem planejado e tudo muito bem estruturado. E você é o componente principal dessa mobilização. Além de termos muitos pontos de vacinação, as unidades especiais, é claro que para o sucesso dessa empreitada nós teremos uma equipe muito bem orientada, muito bem treinada. Nós já falamos aqui, houve todo um planejamento prévio para colocarmos essa campanha em movimento, e eu tenho certeza que vai ser bênção. Nós teremos as informações todas divulgadas. Nós levaremos às pessoas uma informação muito importante. Levaremos às pessoas a informação que é a boa nova, a salvação. Por isso, nós temos que apresentar da melhor maneira possível, porque essa é a melhor solução para toda a humanidade. Então, a informação ela vai ser divulgada por todos os lugares e todos saberão que você é um ponto de cura do céu na terra. Qual é a força motriz da nossa campanha? Falando em campanha, onde a gente promove o reino e a gente busca pessoas, a gente busca tocar nas pessoas e transformar vidas, a gente só poderia falar de compaixão. Essa é a palavra que alicerça toda essa campanha, compaixão. Nós temos compaixão de sobra no nosso coração e ao longo desse mês inteiro nós vamos trabalhar juntos como um corpo bem ajustado para promovermos isso de forma a realmente transformarmos a realidade de muitas pessoas.
Hoje nós estamos dando um pontapé inicial e essa campanha já começou, e a partir de segunda-feira, ao longo da conferência nós ainda vamos falar muito sobre isso, mas a partir de segunda-feira especificamente tudo se engaja em prol dessa missão e você vai entender exatamente como exercer com excelência a sua compaixão. Nós vamos passar os passos para você. Toda a campanha de vacinação ela é muito bem elaborada e nós temos passo a passo que será realizado. O primeiro passo é identificar pessoas capazes de liderar esses grupos de vacinação, ou seja, pessoas maduras para liderar as UEs, as unidades especiais de vacinação. E você, líder de célula, isso mesmo, você, líder de célula, é uma peça muito estratégica nessa engrenagem, porque vai ser a partir de você que essas pessoas serão identificadas e solicitadas para esse grande exército de salvadores de vida. Amém. Bom, no próximo passo, nós vamos cuidar da distribuição dos membros da célula dentro dessas UEs. É claro, nós falamos especificamente de célula porque nós somos uma igreja em células. E isso diz respeito, então, a toda a Segunda Igreja Batista de Campos. É claro que nós vamos trabalhar, em princípio, muito com os líderes de célula, mas toda a nossa igreja deve se envolver nessa empreitada. Cada um de nós é uma peça imprescindível e específica para que esse movimento alcance o êxito de exaltar o nome do Senhor e promover libertação aos cativos. Então, todos os membros de célula serão distribuídos, liderados em grupos de unidades especiais. Nós vamos preparar esses pequenos grupos, essas microcélulas. Nós vamos preparar o líder e esse grupo para que eles entrem em ação no campo, combatendo a morte e distribuindo vida. E nós vamos compartilhar os estudos nessas unidades especiais com o público-alvo. As células vão se dividir e os líderes vão escolher pessoas maduras, capazes de administrar esses pequenos grupos, essas microcélulas. E ao longo desse mês inteiro, haverão estudos específicos que serão compartilhados dentro das microcélulas ou das unidades especiais de vacinação, com o público-alvo, com aquelas pessoas que nós trabalharemos para atrair a presença do Senhor. Estejamos com o nosso coração liberado para o Espírito Santo, porque nós vamos trabalhar muito e venceremos, romperemos muitas barreiras através do compartilhamento e do relacionamento. Exatamente. O próximo passo é colher os frutos. Os campos estão brancos, prontos para a colheita. E nós vamos alistar nesse tempo um número enorme de trabalhadores. E nós vamos colher os resultados dessa campanha com conversões e conversões. Você crê nisso? Você pode dizer amém para essa palavra profética. Nós vamos colher muitas e muitas almas para o Senhor. E o Senhor verá o resultado do seu trabalho, do seu esforço na cruz, através do nosso empenho, colhendo almas para o Senhor. É para Ele. Há um cronograma já delineado para que a gente desenvolva toda essa campanha de vacinação. E a primeira semana ela é muito especial, porque nós vamos tratar da organização dessas unidades especiais de vacinação, dessas microcélulas. Você que é líder de célula, não fique preocupado, nós não estamos falando em multiplicação, estamos falando de um projeto específico com duração de 1 mês, onde nós vamos potencializar ainda mais a capacidade da sua célula. Você que é líder de célula vai receber toda a preparação necessária e nós vamos dar todo o apoio necessário na organização e estruturação para que então depois a gente avance. Como a primeira semana será uma semana de treinamento, de estruturação com esses líderes, porque a sua célula vai receber uma unção de vida tão grande que ela vai se multiplicar em várias unidades de vacinação, em várias unidades especiais. E a primeira semana será para alinharmos todo esse potencial, mas na segunda semana os seus amigos serão o alvo. Todos nós
todos nós vamos orar a partir de agora, porque nós já estamos em campanha de vacinação, já foi lançado, e a partir de agora nós estamos orando, e na segunda semana os seus amigos, os nossos amigos serão alvo dessa vacina eterna que traz vida e elimina a morte. E dando sequência, na terceira semana do nosso programa de vacinação, nós vamos evangelizar os nossos vizinhos. São pessoas que estão sempre muito próximas a nós, ou você que mora num prédio, num condomínio muito grande, sabe que o vizinho está ali, mas pouquíssimas vezes você se encontra com ele no corredor, e às vezes, por causa da correria, você nem dá um bom dia, uma boa noite de forma satisfatória. Você vai orar e o Espírito Santo vai proporcionar oportunidades de você chegar até essas pessoas e tocar também nelas. E na terceira semana será específica para a evangelização dos nossos vizinhos. Na primeira semana a gente se prepara, na segunda semana nós vamos alcançar os nossos amigos, na terceira semana nós vamos alcançar os nossos vizinhos, e na quarta semana, para coroar essa campanha de vacinação, meu querido, nós vamos evangelizar os nossos familiares. Esses familiares que nós temos orado e esperado o Senhor, nós fazer uma obra na vida deles, nós profetizamos que chegou o tempo da nossa família se render ao Senhor. E na quarta semana nós vamos fechar com chave de ouro, evangelizando os nossos familiares. Glória a Deus. Glória a Deus. Lembre-se de que toda campanha de vacinação deve ser regada por alguns itens que são essenciais: compaixão e oração. Compaixão pelas almas perdidas e oração. Quando nós colocamos essas duas palavras como alicerce fundamental de toda essa campanha, não passa algo diferente pela minha mente do que êxito. Porque compaixão é o exercício daquilo que Deus fez por nós, transformado em ação, em prol da vida de pessoas que precisam, que estão com fome, com sede, que estão sofrendo, que estão isoladas. E oração é o ato de nos inclinarmos ao Senhor, de conversarmos com Ele. E preste muita atenção em cada oração que você vai fazer a partir desse momento, porque os direcionamentos de Deus para a sua vida e de como você vai ser útil nesse tempo, no meio de toda essa campanha monstruosa, virão através do seu relacionamento com Deus e da sua intimidade com Ele. Amém. Eu quero orar com você agora, porque você é a pessoa que Deus escolheu para poder transformar esse cenário de morte em vida. Você pode orar? Você já está alistado para esse exército. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui e mais uma vez dizemos que consagramos e submetemos essa campanha de vacinação ao Senhor. Que o Senhor, de forma poderosa, nos use como igreja na terra, na expansão do reino eterno de Deus. Que o Senhor potencialize cada um de nós, para que muitas e muitas almas sejam libertas da morte, do pecado e tenham vida através do nome de Jesus. Nós clamamos que um banho de unção, uma onda poderosa da unção do Senhor venha sobre cada um de nós agora, e que a partir de agora o poder do Senhor nos faça, ó Deus, grandes agentes de vida e de salvação nesse tempo, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus.
Quero desejar a você uma boa noite, que a graça de Jesus esteja abençoando a sua vida, esteja alcançando o seu coração. É muito bom poder estar aqui juntamente com você, iniciarmos esse novo ciclo, um novo ciclo de multiplicação, mas acima de tudo, um novo ciclo da visão que Deus tem dado para a nossa igreja neste tempo. Eu quero louvar a Deus por você, líder de célula, por você que tem doado o seu tempo, por você que tem sacrificado a sua agenda, por você que tem hospedado uma célula, por você que tem comprado um sofá por ano, porque o povo da sua célula insiste em estragar o seu sofá. Eu quero agradecer a Deus por sua vida. Eu tenho certeza absoluta que quem está comprometido com a grande comissão deixada por Jesus tem desfrutado de uma alegria incontável, uma alegria incontrolável, uma alegria não humana, mas uma alegria que vem do céu. Eu quero, nesse primeiro dia da nossa conferência, agradecer a Deus pelos pastores que Deus tem nos dado, pelo time que Deus tem nos coroado nesse tempo. Eu quero agradecer a Deus por fazermos parte do plano de Deus para esta página da história. Eu não tenho a mínima noção de como será este ano, ano de multiplicação. Nosso ano está começando neste fim de semana, porque a partir desta conferência nós iniciamos uma nova etapa na nossa visão ministerial. Eu não tenho a mínima noção do que nos espera enquanto desafio, mas eu tenho absoluta certeza que no poder de Jesus e debaixo da unção do Espírito Santo, nós seremos capazes de vencer todos os desafios. Você acabou de assistir um pequeno vídeo sobre o que não é uma célula. Se você, na sua célula, tem sido um desses quadros ou um desses bonequinhos, hoje é o tempo de arrependimento. Hoje é o tempo de você se voltar para a direção correta. Deus quer usar a sua célula, não apenas para manter a chama da comunhão ardendo no coração, mas Deus quer usar a sua célula a fim de que pessoas sejam resgatadas do império das trevas e sejam transportadas para o reino do Filho do amor de Deus. Eu quero encorajar você, envolva-se nessa missão. Pastor Pablo e pastora Ellen compartilharam conosco sobre a nossa campanha global de evangelização. Nas próximas 4 semanas nós vamos acordar, vamos tomar café, almoçar, lanchar e dormir com essa campanha na nossa mente, no nosso coração e principalmente nos nossos lábios. Os nossos vizinhos serão alcançados, os nossos amigos serão alcançados, os nossos familiares serão alcançados. Nós não apenas vamos ajudar na cura das emoções, mas nós vamos dar o que Pedro e João entregaram no momento que estavam indo para o templo, na hora da oração. Nós vamos dizer para esse povo, povo desesperado, povo que está vivendo debaixo de pânico, nós vamos dizer que há cura sim para o que se chama de pecado, há cura sim para a iniquidade da humanidade, e a cura, é óbvio, a cura está
em Jesus. Eu quero agradecer muito a Deus por sua vida. Para este primeiro dia, para esta primeira noite, eu quero pensar com você sobre olhando além do horizonte. Esta será exatamente a nossa temática. Eu peço que você, mais uma vez, feche os seus olhos, onde você estiver, e eu quero orar juntamente com você agora. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos ao Senhor, entregamos não apenas esta conferência, mas entregamos ao Senhor a nossa própria vida. Ela é tua, e ela existe para promover a glória do teu nome. Eu sei que os nossos pastores já oraram aqui pela campanha global de evangelização, mas eu quero me unir a eles e implorar que uma onda de salvação venha em nossa direção. Ó Deus, que amigos, vizinhos, familiares, ao ouvirem acerca do Evangelho, ao serem convidados para participarem das nossas unidades especiais, ao serem encorajados a participarem dos nossos encontros semanais, que eles não apenas se alegram com a presença de pessoas queridas, mas que o coração deles seja incendiado pelo recebimento da salvação que vem da cruz de Jesus. Ó Deus, fala conosco agora, abra a nossa visão. Hoje é um dia de visão, derrama a visão do céu sobre nós, cura, ó Deus, qualquer tipo de miopia religiosa, tira as escamas dos nossos olhos e nos faça enxergar além do horizonte. É a minha oração, em nome de Jesus, amém. Pegue a sua Bíblia, por favor, Evangelho de Mateus, capítulo 28, e eu vou ler o versículo 18, versículo 19 e versículo 20. Está nestes versículos exatamente o que chamamos de grande comissão. Nada melhor do que iniciar a nossa conferência anual de células chamada de Alcance, falando sobre a comissão e grande comissão que recebemos de alcançar novas pessoas para o reino de Deus. O texto bíblico diz assim: então Jesus aproximou-se dos seus discípulos e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto eu ordenei a vocês, e eu prometo, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Irmãos, certamente nós vivemos um dos momentos assim mais promissores da história. É certo, já está escrito, é um consenso que nós vivemos no momento de expansão do Evangelho de Jesus sem precedentes, um momento de expansão como ainda não se viu na história cristã. Eu creio, irmão, eu creio que o desejo de Deus é que a igreja de Cristo possa se desenvolver. Eu creio que o desejo de Deus é que a igreja de Cristo possa participar de um crescimento exponencial. Eu tenho certeza que o desejo de Deus para mim e para você, enquanto segunda igreja, nesta noite, é que os nossos olhos sejam abertos e que possamos enxergar além do horizonte, que consigamos enxergar além das nossas próprias fronteiras. Eu acredito, e eu digo isso com convicção de coração, eu acredito que o Senhor deseja uma igreja apaixonada por Jesus. Eu acredito que o Senhor deseja uma igreja incendiada pelo poder do Espírito Santo. Eu acredito que o Senhor deseja uma comunidade de fé, não apenas centrada, mas acima de tudo, fundamentada nos ensinamentos da Bíblia. Eu acredito que Deus neste tempo deseja uma igreja que tenha coragem de investir tudo que possui com o objetivo de cumprir com eficiência e eficácia a grande comissão, produzindo novos discípulos para Jesus. A pergunta é: como faremos isso? Irmão, é importante considerar um fato. Essa semana eu peguei um livro na minha estante.
do pastor Ronaldo Lidório. E ele traz uma estatística interessante. Ele diz que ainda hoje, mais de 1000 povos espalhados pela face da terra, ainda hoje, mais de 1000 povos sobre a face da terra permanecem debaixo de uma total escuridão. Ainda hoje existem milhares de pessoas sem permanecerem debaixo da luz do Evangelho. Sabe quem são esses povos? São povos que se tornaram reféns de um missionário que nunca vai. São povos que se tornaram reféns de uma igreja que nunca envia. São povos que se tornaram reféns de um grupo de cristãos que nunca ora. Irmãos, eu tenho percebido ao longo da minha jornada pastoral que os nossos esforços evangelísticos, os nossos esforços no cumprimento da grande comissão, em muitos momentos, os nossos esforços estão marcados mais pela existência de um credo do que pela manifestação de uma prática consistente, uma prática convincente. Ao longo da minha jornada pastoral, o meu convívio com a igreja, isso traz para mim uma imagem. Eu tenho percebido que os nossos esforços no cumprimento da grande comissão, eles estão marcados mais pela presença de pregações do que pela presença de atitudes. Existem muitos escritos, mas existem poucas experiências comprovadas. É necessário hoje, nessa conferência, é necessário redefinir, principalmente para nós, enquanto igreja, é necessário redefinir o que significa cumprir a grande comissão. Jesus no texto está dizendo: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo conforme eu vos tenho ordenado. E eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. O que significa a grande comissão? É chegado o tempo de redefinirmos o cumprimento da grande comissão. É urgente essa redefinição para nós do que significa evangelizar. Por exemplo, eu estou colocando aí na tela, eu estou colocando o slide para você. Nós precisamos admitir que cumprir a grande comissão, ou nós precisamos admitir que a evangelização não tem nada a ver com resultado. Evangelização significa fidelidade à grande comissão deixada por Jesus. Irmãos, a obra da evangelização não pode ser definida em resultados visíveis. A obra da evangelização não pode ser definida em resultados contábeis apenas. A obra da evangelização deve, acima de tudo, ser definida pela postura, a postura de um coração que tenha o caráter de Cristo, um coração conformado à semelhança de Jesus. Não basta apenas falar sobre Jesus, não basta apenas construir bons discursos acerca do Evangelho. Não adianta, irmãos, apenas financiarmos trabalhos evangelísticos, não adianta apenas enviarmos missionários até os confins da terra. Primeiramente, Deus requer de nós uma vida transformada. Deus exige fidelidade. Deus deseja obediência, obediência à ordem de fazermos novos discípulos para Jesus. Sabe, o Evangelho de Jesus é um evangelho que exige, é um evangelho que reivindica uma metamorfose de vida. Eu tenho aprendido, o evangelho de Jesus, ele exige, ele reivindica um modo de vida transformado. Irmão, o evangelho de Jesus exige uma santidade que é trazida para a realidade. Eu quero encorajar você. Se você deseja cumprir a grande comissão, preste muita atenção nisso. Isso é uma quebra de paradigma. E se existe algo que vamos fazer de hoje até domingo, é quebrar paradigma. Se você deseja cumprir a grande comissão, qual grande comissão? Fazer novos discípulos para Jesus. Se você deseja cumprir a grande comissão, preste atenção.
Antes de você tirar qualquer dinheiro da sua bolsa, antes mesmo de você dobrar os seus joelhos para interceder pelo mundo, antes mesmo de você se apresentar para ser enviado, se você deseja cumprir a grande comissão, o que você precisa fazer primeiro é olhar para a sua própria vida, é limpar a sua alma perante o Senhor, é repudiar o pecado, é permitir-se ser transformado pelo Espírito Santo a fim de viver em santidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho aprendido na leitura da Bíblia que Deus não está, Deus nunca esteve e Deus nunca estará disposto a usar um povo que não seja santo, independente dos métodos adotados. Eu tenho aprendido na minha caminhada devocional que Deus não está, Deus nunca esteve e Deus nunca estará interessado em usar um povo que não tem uma vida transformada e uma vida marcada por santidade. Nós precisamos aprender. Irmão, tem tanto missiólogo na igreja de Jesus, não é verdade? Tem tanto teólogo na igreja de Jesus, não é verdade? Mas olha para cá, por favor. Missiólogos, eles podem impressionar, eles podem encorajar, eles podem motivar a igreja de Jesus com experiências impactantes sobre a expansão do reino. Missiólogos podem. Teólogos podem apresentar de forma ortodoxa, de forma profunda, os princípios necessários para que possamos evangelizar à luz de uma teologia bíblica. Os teólogos podem, mas preste atenção, somente homens cheios do poder do Espírito Santo poderão alcançar o mundo para Deus. Sabe, irmão, Deus nos chamou. E Deus nos chamou para cumprir uma grande comissão. Mas o cumprimento desta grande comissão passa necessariamente por uma vida em santidade. Nós fomos chamados para vivermos em santidade. E se algo menos do que isso satisfizer o nosso coração, todo o nosso esforço no cumprimento da grande comissão não passará de uma aventura humana. Todo o nosso esforço no cumprimento da grande comissão, se não for marcado por uma vida santa, não passará de uma mera diversão. Todo o nosso esforço no cumprimento da grande comissão, em fazermos novos discípulos para Jesus, se não for marcada por uma vida em santidade, não passará de um mero entretenimento, jamais chegará a ser uma obra de Deus. A pergunta é: vamos cumprir juntos a grande comissão? Irmão, olha para esse slide. Evangelizar, irmão, evangelizar não é um programa eclesiástico. Evangelizar não é cumprimento da agenda de uma igreja local. Evangelizar é a forma de viver da igreja. Evangelismo não é ministério. Evangelismo é estilo de vida. Evangelismo não é algo que um grupo de pessoas numa igreja local eleita e homologada pela Assembleia realiza a arte de evangelizar. Não, evangelismo é um chamado para todos quanto foram alcançados pela salvação de Jesus. Você precisa entender isso. A igreja é a comunidade da proclamação. É por isso que os teólogos chamam a igreja de uma comunidade querigmática. É a igreja que deve proclamar. Na verdade, o apóstolo Paulo certa vez disse que se Cristo não ressurgiu dentre os mortos, de nada serve a nossa pregação e de nada serve a nossa fé. A igreja é a comunidade da proclamação. A igreja de Jesus foi chamada para exercer a sua autoridade. A igreja de Jesus não foi chamada para ficar contemplando as coisas. Eu volto a repetir. Nunca existiu um tempo na história em que as pessoas fossem tão favoráveis à mensagem do Evangelho como neste tempo. Eu vou repetir. Pessoas que jamais entrariam nos nossos prédios estão recebendo a mensagem do Evangelho por conta das múltiplas transmissões das nossas celebrações.
Nós fomos chamados. Agora é óbvio, você precisa considerar que antes de ser chamado, ou antes da igreja ser chamada para anunciar o evangelho de Deus, preste atenção nisso. Antes da igreja ser chamada para anunciar o evangelho de Deus, a igreja foi revestida de autoridade para ser santa. Antes de ser chamada para, de alguma forma, proclamar o evangelho de Deus, a igreja, ela foi revestida de autoridade para ser fiel e viver toda a plenitude do evangelho. Se nós vivermos desta forma, os nossos olhos estarão abertos e nós conseguiremos enxergar além do horizonte. A nossa visão não pode se limitar à membresia da nossa instituição. A nossa visão não pode se limitar àqueles que participam no nosso pequeno grupo. Há mais gente lá fora para ser alcançada. E enquanto houver gente lá fora para ser alcançada, as nossas células estarão dispostas a cumprir a grande comissão de anunciar o evangelho e fazer novos discípulos para Jesus. Por quê? Por que devemos olhar além do horizonte? Porque o nosso olhar precisa sair de nós mesmos e encontrar aquele que está do outro lado da calçada. Porque as nossas células precisam levantar a cabeça e não mais ficar olhando apenas naquele círculo ou naquele raio geográfico da célula, mas conseguir enxergar um universo maior que está além da célula. Porque o Espírito Santo está nos encorajando nessa noite a erguermos a nossa cabeça enquanto igreja e olharmos além do horizonte. Em primeiro lugar, porque evangelizar é uma ordem dada por Jesus. Se é imperativo, é uma ordem. E se ordem não é obedecida, significa que é uma desobediência. E toda desobediência é pecado porque tem origem satânica. Logo, desobedecer a ordem de ganhar pessoas para Jesus é um tremendo pecado. Pastora Ellen falou isso aqui e eu repito: se você que tem um parente, ou você que tem conhecido, ou você que conhece muitas pessoas que fizeram um câncer, se você conseguisse descobrir a fórmula para erradicar o câncer da face da terra, você guardaria essa fórmula num cofre? Ou você colocaria a boca no trombone dizendo: eu tenho a fórmula para transformar todo doente com câncer curado? É óbvio, conhecendo o seu coração, você não apenas colocaria a boca no trombone, mas você usaria o seu dinheiro para publicar essa informação em todos os meios de comunicação. Nós não temos uma mera fórmula para erradicar uma doença física. Nós temos a fórmula para livrar o homem da perdição eterna. Evangelizar é uma ordem. Por isso que as nossas células, eu tenho dito que elas não são para comunhão. Tem comunhão nas nossas células? Óbvio. Tem estudo bíblico nas nossas células? Óbvio. Nós oramos nas nossas células? Óbvio. E nós cantamos? Desafinados, mas cantamos. Sabe por que as nossas células existem? As nossas células existem para obedecer a ordem de fazer novos discípulos. Por que nós temos que olhar além do horizonte? Porque evangelizar, irmão, é uma ordem. A ordem de Jesus é o principal motivo para que eu possa entregar a minha vida para cumprir o propósito da proclamação do Cristo ressurreto. Nós precisamos olhar para esse texto de Mateus 28 e entender que a redenção está em Jesus. Você pode dizer um glória a Deus aí, irmão? A redenção está em Jesus. E sabe qual é a nossa mensagem?
A nossa mensagem é proclamar o Evangelho, o nosso propósito é cumprir a grande comissão. Sabe por quê? Porque apenas pessoas limitadas como eu e você, somente nós podemos comunicar esse Evangelho que foi arquitetado por Deus, que foi encarnado por Jesus, que foi admirado pelos anjos e que hoje pode ser anunciado debaixo da unção do Espírito Santo. Nós precisamos olhar além do horizonte. Primeiro, porque é uma ordem dada por Jesus. Mas segundo, nós precisamos olhar além do horizonte, porque evangelizar é necessário. Evangelizar é necessário, pois todos precisam receber a mensagem. A ordem foi: vão e façam discípulos apenas de Campos, do Rio de Janeiro, do Brasil, do continente América do Sul. A ordem foi: vão e façam discípulos de todas as nações. Se num primeiro momento eu preciso olhar além do horizonte e cumprir a grande comissão, porque é uma ordem dada por Jesus, num segundo momento eu preciso erguer a minha cabeça, voltar os meus olhos e enxergar mesmo além do horizonte, porque evangelizar é necessário. Todos precisam receber a mensagem. O livro de Atos é chamado por alguns de Atos dos Apóstolos, é chamado por outros de Atos da Igreja, mas o importante é percebermos que Atos é um livro histórico. Por quê? Porque narra comportamentos e atitudes da igreja que surgiu com o derramamento do Espírito Santo, e não apenas o comportamento e atitude desta igreja que surge, mas a forma como ela se expandiu ou se espalhou pela terra. No livro de Atos, o Espírito Santo, ele dá esse grande destaque ao crescimento, à expansão da igreja. A igreja, lá em Atos dos Apóstolos, mesmo enfrentando perseguições, mesmo enfrentando dificuldades financeiras, mesmo com crises políticas, mesmo com falta de líderes preparados, mesmo com prédios fechados ou abertos, mesmo com pandemia ou sem, a igreja, irmão, ela se expandia. O evangelho, ele era pregado e ele chegava a outros lugares a custo de suor, a custo de sangue, a custo de sacrifício. Irmão, o que não aquece o nosso coração não recebe a nossa atenção. Talvez a nossa omissão, e Dallas Willard escreveu um livro chamado A Grande Omissão. Me lembrei agora, um excelente livro para você ler. E ele diz que nós estamos transformando a grande comissão na grande omissão. Talvez seja porque o nosso coração não está aquecido, porque o que ganha o nosso coração ganha a nossa atenção. Aquela igreja surgiu e se expandiu, não foi com o poder do marketing, não, irmão. Não foi porque comprou seguidores nas redes sociais, não, irmão. Aquela igreja se expandiu a custo de sangue. Pessoas deram a vida. Pessoas foram martirizadas, massacradas, para aqueles primeiros cristãos. Ô, irmão, eu estou ouvindo aqui você dando glória a Deus na sua casa. Me deu até um arrepio santo aqui. Para aqueles primeiros cristãos, sabe por que eles davam a vida? Sabe por que eles se doavam completamente na proclamação do Evangelho? Porque para aqueles primeiros cristãos, o viver era Cristo. O ganhar era o alvo, ganhar almas era o alvo da vida, irmão. Para aqueles primeiros cristãos, a alegria era a adoração. Para aqueles primeiros cristãos, a verdadeira comunhão era exatamente o que provocava a união. Para aqueles primeiros cristãos, o amor se traduzia em ações. Para aqueles primeiros cristãos, os fracos guiavam os fortes, melhor dizendo, guiavam os fracos. Para aqueles primeiros cristãos, enfrentar dificuldades
era enfrentá-las com os joelhos dobrados através do poder da oração. A Bíblia diz que a paz enchia os corações. Todos tinham o mesmo objetivo. Qual era o objetivo? Testemunhar a respeito de Jesus. Por que nós devemos olhar além do horizonte? Porque é uma ordem de Jesus, sim, mas porque todos precisam receber a mensagem do Evangelho. Ronaldo Lidório, escrevendo um dos seus livros, ele disse o seguinte: ninguém é capaz de orar por milhões de vidas que perecem sem Cristo, se não consegue chorar sequer por uma delas. Ninguém é capaz de orar pela salvação de centenas ou milhares de pessoas, se não consegue sequer perder uma noite de sono, agonizando em oração por aqueles que conhecem e que estão perdendo ou estão morrendo sem a salvação. Nós não podemos tratar as pessoas como multidões. Deus nos enxerga em nossa individualidade. Deus trata conosco não no coletivo, mas Deus trata conosco no secreto, irmãos. Diferentemente do que creem, ou diferentemente do que pregam alguns cristãos, e aqui eu vou quebrar outro paradigma. Diferentemente do que creem, ou diferentemente do que pregam alguns cristãos, a descida do Espírito Santo não aconteceu como uma experiência para edificar os salvos. A descida do Espírito Santo aconteceu como um revestimento, como um empoderamento para que a igreja pudesse proclamar as boas novas de salvação. Por isso que John Stott, enquanto em vida, dizia que antes de Deus enviar a igreja ao mundo, Deus enviou o Espírito Santo à igreja, porque a igreja só cumpre o propósito da grande comissão, fazendo novos discípulos para Jesus, por causa do poder do Espírito Santo. Aleluia! Eu caminho para o final, e eu digo para você, que nós devemos olhar além do horizonte, porque é uma ordem dada por Jesus, porque as pessoas precisam receber a mensagem do Evangelho, mas eu caminho para o final dizendo para você que devemos olhar além do horizonte. Olha para cá, nós devemos evangelizar. Sabe por quê? Por causa da volta de Cristo. Eu vou repetir porque eu não ouvi um glória a Deus aí na sua casa. Por que eu estou sugerindo ou encorajando no poder do Espírito Santo que eu e você retiremos os olhos da nossa própria célula, do nosso próprio umbigo e comecemos a olhar as pessoas que estão morrendo sem salvação? Por que eu estou encorajando você no poder do Espírito Santo a virar a chave e transformar o seu pequeno grupo de comunhão numa célula que se reproduz, que se multiplica, que sempre tem a presença de não crente e ver a chegada desses não crentes como oportunidade de fazer novos discípulos? Porque é uma ordem dada por Jesus, porque todos merecem e devem receber a mensagem do Evangelho, mas por último, você deve cumprir a grande comissão por causa da volta de Cristo. Mateus capítulo 24, versículo 14, chamado por alguns como capítulo escatológico dos evangelhos. Mateus 24, 14 nos ensina que o fim não virá até que o evangelho do reino tenha sido pregado por todo mundo para testemunho a todas as nações. Irmão, neste tempo de pandemia, o que tem surgido de apocalípticos no nosso meio não está no gibi. Nesse tempo de pandemia, o que tem se levantado doutores em escatologia, fugiu da conta. Mais do que você ficar preocupado se o coronavírus marca a volta de Cristo ou não, você tinha que ficar preocupado em abrir a sua boca e testemunhar acerca da sua salvação com aqueles que você conhece que, se morrerem, vão para o inferno. Não existe tempo a perder, é urgente.
Daqui a pouco a trombeta vai tocar. E aquele que subiu com poder e glória haverá de voltar. É por isso que nós precisamos cumprir a grande comissão. Nenhuma igreja, por melhor que seja, por mais bela que seja, nenhuma igreja, nenhuma comunidade, nenhum cristão tem autoridade para dizer Maranata, ora vem Senhor Jesus, se não estiverem profundamente envolvidos com a grande comissão. Eu vou repetir. Nenhuma igreja, nenhum pastor, nenhum ungidão, nenhum semideus, nenhum crente, nenhum diácono, nenhum nada, ninguém pode dizer Maranata, ora vem Senhor Jesus, se não estiver completamente envolvido com o cumprimento da grande comissão. Sabe a conclusão que eu chego? A conclusão é que hoje existe um grande abismo. Hoje existe um grande abismo entre aquilo que cremos e a forma como agimos. Nós cremos que o inferno existe, mas agimos como se ele não existisse. E talvez você me pergunta, por quê? Vou explicar. Nós cremos que o inferno existe. E não apenas cremos que o inferno existe, como cremos que se alguém entrar lá, nunca mais sai. Nós não somos adeptos da teoria do aniquilamento, morreu, acabou tudo. Nós não somos adeptos da teoria do purgatório, que existe uma antessala na eternidade, em que durante um período, alguém em vida pode rogar por aquele que morreu, e mesmo aquele estando morto pode ser remido dos pecados que cometeu. Significa dizer que se cremos que o inferno existe, também cremos que quem entra não sai. Se cremos que o inferno existe e cremos que quem entra não sai, por que dormimos tão em paz quando dentro da nossa casa temos familiares que estão indo para o inferno? A conclusão que eu chego é que existe uma incoerência, um abismo entre aquilo que cremos e a forma como agimos. Nós cremos no amor cristão, nós cremos no amor que nos une, mas nós insistimos em manter as barreiras denominacionais que nos impedem de cumprirmos juntos a grande comissão. Sabe, irmãos, nós precisamos olhar além do horizonte. E o convite é esse. O convite é, nós devemos olhar além do horizonte. Se olharmos além do horizonte, nós nos tornaremos uma igreja visionária. Igreja visionária é a igreja que enxerga além. Igreja visionária é uma igreja que entende de uma vez por todas que uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Uma igreja visionária é uma igreja que entende que uma vida vale mais do que o nosso tradicionalismo estéril. Uma igreja visionária é uma igreja que entende que o nosso separatismo maldito e a nossa competição carnal não pode prevalecer. Último slide. Uma igreja visionária é uma igreja que põe a mão no arado. Uma igreja que enxerga além do horizonte, que enxerga além das fronteiras, é uma igreja usada por Deus para que o maior de todos os milagres aconteça. Qual é? Não é a cura do Covid, não é a cura do câncer, não é a cura do resfriado, não é a cura da dengue, não é... O maior de todos os milagres é a vida sendo resgatada pelo sacrifício da cruz. Uma igreja viva, irmãos. Uma igreja ativa. Uma igreja atraente. Uma igreja que enxerga além das fronteiras. É uma igreja que faz diferença no lugar onde está. Uma igreja que enxerga além. É uma igreja apaixonada por Jesus. Bem-vindo
Bem-vindo a este Boeing 737. Esse Boeing que está decolando. E fique tranquila, o piloto do avião é o nosso Pai. Ele sabe nos conduzir ao destino desejado. A minha pergunta para você é: você continuará com a sua cabeça dentro de um único balde, limitando o seu campo de visão? Você continuará achando que tudo que acontece no reino e que existe na história acontece e existe por causa da sua vida e em favor dos seus desejos? Ou você, empoderado pelo Espírito Santo, será conduzido a erguer a sua cabeça, enxergar que existe algo maior além de você, além de mim, e que o nosso chamado consiste em não vivermos para nós mesmos, mas vivermos intensa e profundamente para cumprirmos a grande comissão, a fim de que eles que estão andando distante, andando em caminho de perdição, sejam aproximados pelo Evangelho e transformados pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós vamos cantar essa canção. E eu queria que você ficasse em pé onde você está. Eu queria que nessa hora você começasse a orar mesmo. Irmão, eu chegando em casa vou dar uma sugestão para a Aline. Eu vou dar uma sugestão para ela incluir no currículo do nosso CCM uma escola de oração. Eu sei que o pastor Sérgio Hayashi já tem aqui a classe dos intercessores, mas a gente precisa aprender o valor da oração coletiva. Oração não é força do pensamento positivo não, irmão. Oração não é ficar calado enquanto o outro ora, não. A gente aprendeu assim, vamos quebrar o paradigma? Orar é conversar, é falar. Na verdade, no tempo em que nós estamos vivendo, a nossa oração precisa se transformar em clamor. E se na oração eu já estou sugerindo que você não fique tão comportado, no clamor então, clamor é um grito de desespero. Eu quero olhar para você agora. Eu quero olhar para você e dizer: vamos levantar as nossas cabeças e vamos juntos enxergar além do horizonte, realizando uma grande colheita para Deus. Se você deseja, o último texto aplicado à sua vida é exatamente o texto de Gálatas 4:19. A oração que eu gostaria que você começasse a fazer agora é a oração que Paulo fez. Paulo disse: sofrerei as dores de parto até que Cristo seja gerado em vocês. Que a partir desse exato momento você comece a orar e comece em você a produzir uma dor de parto, que você comece a se sentir incomodado, que você comece a sentir as contrações, até que Cristo comece a ser gerado naqueles que Deus irá nos entregar, nessa onda de salvação que o Espírito está enviando em nossa direção. Faça a sua oração agora. Senhor, como é bom poder saber que essa grande comissão, ela pode ser cumprida por pessoas tão imperfeitas como nós. Que privilégio para nós sermos os instrumentos usados na proclamação deste Evangelho que foi arquitetado pelo Senhor, encarnado por Jesus e que é anunciado debaixo da unção do Teu Espírito. Senhor, inaugura hoje algo novo na nossa igreja. Inaugura hoje algo novo no nosso meio. Inaugura hoje um tempo de uma onda de salvação em nossa direção. Ó Deus, nós acreditamos quando a Tua palavra diz que o Senhor age em todos os cenários e em todas as circunstâncias em favor daqueles que são amados pelo Senhor. Eu quero pedir agora, Senhor, derrama uma unção nova sobre a cabeça de cada líder de célula.
Ó Deus, aqueles líderes que ainda estão em dúvida, que eles sejam esclarecidos pela Tua presença. A visão está clara, a visão está definida. Por favor, encha o coração de cada líder com uma paixão incontrolável pelo cumprimento desta grande comissão. Ó Senhor, nos dê mais líderes, que cada pessoa envolvida conosco, enquanto segunda igreja, não apenas seja desafiada, encorajada, mas seja corajosa para dar esse passo de fé e se tornar um instrumento usado pelo Senhor no pastoreio de uma pequena célula, de um pequeno grupo, conduzindo pessoas ao encontro de Jesus, para que sejam transformadas pelo poder do Evangelho de Jesus. Obrigado, porque nós oramos tanto por essa conferência, nós pedimos tanto que fosse algo especial, e eu não tenho dúvida de que o Senhor está fazendo algo especial na nossa comunidade. Ó Deus, não nos deixe perder o foco, não nos deixe perder o foco. Mantenha-nos comprometidos em pregar o Evangelho e ver pessoas sendo alcançadas. Derrama sobre nós uma unção nova. Derrama, Espírito Santo. Nós queremos novas experiências. Nós queremos novas experiências. Receba toda a glória, porque como diz a canção, tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Em nome de Jesus, amém. Chegamos ao final da nossa primeira noite de conferência. Eu tenho certeza que essa palavra entrou no seu coração. Amanhã pela manhã, às 9 horas da manhã, nós temos um encontro marcado. Preste muita atenção nisso. Amanhã às 9 horas da manhã, irmão, se nós estivéssemos numa conferência presencial, nós estaríamos de 9 até meio-dia e meio, 1h, completamente envolvidos na atividade. Não é o fato de estarmos em casa que devemos abrir mão do privilégio, do aprendizado, que será marcado amanhã, durante o período da manhã. Estará falando para nós o pastor Paulo Mazzoni, pastor da Igreja Batista Central em Belo Horizonte, pastor Léo Matos, um dos pastores da Igreja Batista Central, pastor Wagner Carvalho, um dos pastores da Batista Central e o coordenador do DNA. DNA não é um modelo de igreja, DNA é uma plataforma de capacitação para o cumprimento da grande comissão. Estará falando também para nós o pastor Elias Dantas. Pastor Elias Dantas hoje é o coordenador do GKPN. GKPN é um grupo ou é uma parceria, é uma rede formada por pastores que têm desenvolvido um trabalho relevante neste tempo. E também estará falando para nós pastor Sérgio Ornung, da Comunidade Viva em Lima, no Peru, uma igreja com mais de 80 mil pessoas distribuídas em milhares de células. Eu encorajo você amanhã, às 9 horas da manhã, participar conosco. Mas antes das 9 horas, nós teremos a nossa live Bom Dia Espírito Santo, às 6h15 da manhã. E coloca lá, irmão, seu celular para despertar. Ah, mas amanhã é sábado. Sim, você vai dormir à tarde. Depois daquela feijoada que você vai comer, vai dar muito sono. Você vai dormir a tarde toda, ok? Então amanhã pela manhã, 6h15 da manhã, Bom Dia Espírito Santo, 9 horas da manhã a nossa conferência. E à noite, às 20 horas, também a nossa conferência. Vamos encerrar agora e logo após o encerramento, pelo Instagram da nossa igreja, pastora Érica estará online com a terceira aula da nossa caminhada de introdução bíblica. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.